mamas de uma mulher ajudam a definir sua feminilidade. E como há muitas formas, tamanhos e aspectos diferentes, também ajudam a determinar a sua personalidade. Assim como outras partes do corpo, as mamas sofrem alterações decorrentes da genética, envelhecimento, gravidez e amamentação, ganho ou perda de peso e mudanças hormonais. As alterações podem ser muito desagradáveis, gerando o sentimento de perda da feminilidade, juventude e vitalidade. A mamoplastia isoladamente não restabelece a forma das mamas. Para mulheres que desejam aumentar o tamanho das mamas, retomando sua posição firme e ereta, a mamoplastia associada a um lift mamário pode melhorar o contorno corporal e revitalizar a aparência. Antes de saber como o implante mamário com uma mamoplastia de aumento pode ajudar a corrigir a aparência das mamas, é importante entender sua anatomia. As mamas são formadas por diferentes tipos de tecido conhecidos como glandular, gorduroso e fibroso, que se estendem sobre o músculo peitoral ao longo da parede torácica. Os tecidos glandulares são constituídos de lóbulos e ductos. Juntos, os lóbulos e os ductos mamários são responsáveis pela produção e transporte do leite ao mamilo, respectivamente, durante a lactação. As glândulas da mama são cercadas por uma camada de tecido gorduroso que dá a ela sua forma e leveza. Os ligamentos suspensórios, que são feitos de fibras ou tecido conjuntivo, são entrelaçados entre as glândulas mamárias e os ductos. Esses ligamentos unem a mama à parede torácica e permitem que ela permaneça suspensa, mas se mova livremente com o corpo. Embora existam muitos fatores que possam contribuir para a flacidez das mamas, o processo de envelhecimento e os efeitos da gravidade exercem um papel importante nessas alterações. Assim como acontece com a pele do rosto, a pele ao redor da mama perde a elasticidade devido a uma ruptura gradativa da rede de sustentação da pele, que faz com que ela se torne flácida. Além disso, os ligamentos suspensórios que unem a mama à parede torácica enfraquecem e esticam por conta da gravidade. As mamas aumentam durante a gestação e a amamentação, o que faz a pele esticar ainda mais. À medida que as mamas diminuem de tamanho após a gravidez, a pele que estava esticada agora está flácida. Por fim, as mudanças de peso e até as alterações hormonais podem modificar o aspecto das mamas. Esses fatores associados podem fazer a mama cair ou, em alguns casos, inclinar para baixo. Uma das principais razões para se realizar um implante de prótese com mamoplastia de aumento simultaneamente é que somente o implante mamário não consegue corrigir as mamas caídas. Só aumentar o volume da mama faz com que ela fique ainda mais flácida com o tempo. Realizado isoladamente, o procedimento pode aumentar o tamanho das mamas ou deixá-las simétricas, devolver seu volume e reconstruí-las após perda total ou parcial. Em contrapartida, durante o procedimento de mamoplastia de aumento, o excesso de pele é retirado e a pele restante esticada. Consequentemente, a forma das mamas melhora e elas são reposicionadas. Em conjunto, os implantes mamários e a mamoplastia de aumento proporcionam total rejuvenescimento, não apenas aumentando o tamanho das mamas, mas tornando-as mais firmes e atraentes. Existem 3 técnicas gerais de incisão usadas no procedimento para implante de prótese mamária, conhecidas como areolar, inframamária e transaxilar. Além disso, há várias técnicas diferentes de incisão para a mamoplastia de aumento utilizadas para corrigir graus variados de ptose mamária. Essas técnicas incluem a periareolar, circumareolar, vertical e em âncora, usadas para tratar graus cada vez maiores de ptose, respectivamente.
O médico ajudará a definir a incisão com base nas suas preferências, anatomia, posição dos implantes e técnica cirúrgica escolhida. Para obter mais informações sobre as diferentes técnicas, assista às animações de implante mamário e mamoplastia de aumento. A duração de um procedimento para colocação de implante mamário em conjunto com uma mamoplastia de aumento pode variar de 2 a 4 horas, dependendo de sua complexidade e da técnica cirúrgica utilizada. Antes do início do procedimento, a área a ser tratada é limpa e um anestésico será administrado. O médico provavelmente aplicará uma anestesia geral, onde você dormirá durante o procedimento. Além disso, serão desenhadas as linhas da incisão. Inicialmente, será feita uma incisão na linha pré-determinada. Essa animação representa a técnica inframamária, em que é feita uma pequena incisão na prega inframamária de cada mama. Com o auxílio de um dispositivo de cauterização, o cirurgião fará a incisão para obter melhor acesso ao tecido abaixo da glândula mamária. Embora a incisão seja colocada em locais menos perceptíveis, seu tamanho e aspecto podem variar de acordo com o tipo e tamanho do implante, o contorno corporal da paciente e a preferência do cirurgião. Cuidadosamente, separa-se o tecido mamário com um dispositivo cauterizador para expor o músculo peitoral. Com o auxílio de um dissector mamário e dos próprios dedos, o médico criará uma bolsa onde colocará o implante. As próteses mamárias podem ser colocadas em 2 locais diferentes, subglandular e submuscular. Essa animação representa a colocação subglandular, em que a prótese é posicionada abaixo do tecido mamário e acima do músculo peitoral. Na submuscular, o implante é colocado parcial ou totalmente abaixo do músculo peitoral contra a parede torácica. Discuta com seu médico os benefícios de cada tipo de colocação da prótese. Existem 2 tipos de implantes mamários, o de solução salina e o de gel de silicone. A maioria dos implantes de solução salina é preenchida durante a cirurgia, enquanto os de silicone normalmente são pré-preenchidos. Essa animação demonstra a colocação de implantes de prótese de silicone. O cirurgião introduzirá o implante e inspecionará as mamas para manter a simetria. Ele pode ajustar a bolsa e a posição do próprio implante para atender às expectativas da paciente. Antes do procedimento, o médico desenha as linhas da incisão para indicar as áreas da pele que serão removidas. Essa animação mostra a técnica vertical. Caso queira saber sobre as diferentes técnicas de mamoplastia de aumento, assista à animação. Com o auxílio de um bisturi, o médico faz cuidadosamente uma incisão ao longo das linhas pré-marcadas. A área que se estende além da areola indica seu novo perímetro superior. A região em forma de V abaixo dela será unida e esticada, deixando a mama mais ereta. Usando vários instrumentos cirúrgicos, o médico levanta a pele e a separa dos tecidos abaixo. A areola e o mamilo permanecem intactos, enquanto as áreas da pele adjacente são removidas. Para assegurar que a mama tenha total mobilidade, o médico pode usar um cauterizador para destruir ou remover o tecido ao longo do perímetro da linha da incisão. Após a remoção do excesso de pele, o perímetro superior da areola é costurado até o perímetro externo da incisão. Com isso, o tecido da areola e da mama é reposicionado.
A incisão é fechada colocando-se suturas ao longo da linha média vertical e ao redor do perímetro da areola. Alguns médicos também podem preferir colocar suturas externas ao longo da incisão. Antes de fechá-la totalmente, o cirurgião pode colocar um dreno cirúrgico em cada mama, embora geralmente não seja necessário. Finalmente, podem ser colocadas suturas Steri-Strip ou ataduras de gaze para proteger os locais da incisão durante a cicatrização. O médico pode recomendar o uso de um certo tipo de malha de compressão após o procedimento. Essa malha apertada ajudará a diminuir o inchaço, evitando a formação de líquido, além de proporcionar conforto e sustentação. Talvez você tenha que usá-la por algumas semanas. Se houver drenos cirúrgicos, eles, além das bandagens, serão removidos em alguns dias, enquanto os pontos indissolúveis podem permanecer durante 1 ou 2 semanas. Pode ser que você sinta dor leve e observe inchaço e hematomas, assim como dormência ao redor da auréola, que devem desaparecer em algumas semanas. Embora já se sinta apta a retornar ao trabalho em 1 semana, recomenda-se evitar atividades pesadas como a prática de exercícios por 3 ou 4 semanas após o procedimento, de modo que seu corpo tenha tempo suficiente para cicatrizar. Você notará uma diferença drástica no formato e na posição das mamas logo após o procedimento. Ainda observará mudanças em sua aparência à medida que o inchaço diminuir e as mamas se adaptarem às novas posições. Na verdade, pode levar 1 ano até que os resultados finais sejam visíveis. Embora as cicatrizes sejam permanentes, com o tempo, elas ficam pouco perceptíveis, tornando-se linhas finas e brancas. É importante observar que, se você engravidar após o procedimento, os efeitos da gestação e da amamentação poderão comprometer os resultados e fazer com que suas mamas fiquem flácidas e mudem de forma novamente. Apesar do implante mamário associado à mamoplastia de aumento não impedir o processo de envelhecimento, ele pode ajudá-la não apenas a melhorar a posição de suas mamas, como também deixá-las mais firmes por muitos anos.